Fala galerinha, mais ou menos, tudo beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje, no dia do trabalho, é justamente sobre o trabalho. Já imaginou um mundo onde ninguém precisa de trabalhar? Ninguém precisa de trabalhar, todo mundo tem a casa garantida, tem o meio de transporte garantido, tem alimentação garantida, internet, água, luz, tudo saneamento básico, escola, faculdade, tudo garantido. Já parou para pensar nisso? Como seria viver num mundo desse? Para quem assistiu o filme Nosso Lar, ele mostra mais ou menos isso. Que a gente poderia viver aqui na Terra o que o filme Nosso Lar mostra que acontece lá em Nosso Lar. Quem não assistiu o filme, eu vou tentar explicar de uma outra forma. Por mais louco que pareça, hoje em dia já daria, há mais de 20 anos, já daria para a gente estar vivendo dessa forma, sem ninguém precisar de trabalhar, sem existir dinheiro. Mas como assim? Como seria isso? Muito simples. Tudo que existe hoje em dia é por causa de dinheiro, poder e religião. E a própria religião existe por causa de poder. Por exemplo, lá em 1200, Nicolau Copérnico não seria acusado de heresia. Ele seria um influencer, seria um astrônomo, seria um dos grandes gênios da humanidade. Ele era acusado de heresia pela igreja que tinha o poder para fazer isso, que tinha o poder para impor leis junto ao governo que existia na época. A igreja poderia prender, poderia até matar as pessoas que eram acusadas de heresia, de magia negra, pacto com o capeta, etc. E tal. Ou seja, a igreja queria estar no poder, queria estar acima das pessoas comuns, entre as pessoas comuns e Deus, num degrau acima das pessoas comuns, impondo as suas regras, leis e tudo mais. Assim como todos os governantes, todos os políticos querem fazer. Por isso existe o poder, porque todos querem estar no poder e pôr a sua visão de mundo como deveria ser, e o dinheiro, ter o dinheiro garantido, a grana. Ter mais grana, poder falar, só eu e mais 199 pessoas podemos comprar esse modelo desse carro dessa marca, porque é muito exclusivo, é um super carro que nem qualquer um pode comprar. Isso é ostentação, é ter poder, ter dinheiro, que eu tenho mais, tem que ter mais e tudo mais. Mas e se não existisse o dinheiro, não existisse o poder, não existisse a religião? Lá em 1500, Leonardo da Vinci descobriu a aviação, foi o verdadeiro pai da aviação. Ele tem projetos de helicóptero que não foi possível ele produzir na época porque a religião não permitia. Né? Tanto que ele estava anatomia escondido, que ele era acusado de heresia por estudar anatomia, mexendo no cadáver lá. Era tudo proibido. Se não fosse, lá em 1600 já teriam os telescópios. Lá em 1700 já teriam satélites. E provavelmente de madeira e de pólvora, que era a tecnologia da época, mas já teriam. O Leonardo da Vinci também fez robô, um robô em forma de leão que anda, funciona certinho. Lá em 1800 já teriam bases lunares, se não tivesse essa corrupção, esse desvio de verba, tudo, pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância e pela impor, né, impor seu ponto de vista. Mas como seria isso? Como seria esse mundo? Nessa utopia, né, esse mundo maluco onde não existe trabalho, não existe dinheiro. Ah, tudo na base da troca, como era antes de inventarem o conceito do dinheiro. Mas de uma forma ainda mais fácil, mais leve. Por quê? Basta uma lei para isso acontecer. Uma lei. Criar uma lei para o governo pegar 20% do dinheiro dos impostos e destinar para fábricas autônomas. Hoje em dia, com a tecnologia que já existe, há mais de 20 anos já tem tecnologia para isso, as fábricas podem produzir tudo. Carro, celular, roupa, móvel, casa, etc e tal. Nos Estados Unidos tem máquinas que imprimem as casas. Então já acaba com a questão de moradia, quem não tem casa, mendigo, pessoal que mora em favela, em barraco de papelão, essas coisas, pode ter sua casa. Eles não têm porque, o governo está fazendo. O governo tem lá o Coab, tem o Minha Casa Minha Vida, tem os projetos, o governo tem terreno, o governo tem isso e tal, mas aí faz a licitação com a empresa, que vai com a outra, desvio de verba, corrupção, propina, etc. Tudo pelo poder, pelo dinheiro. Aí o partido da oposição não deixa aprovar aquela lei que o governo quer aprovar para construir. Aí a licitação vai para cá, a licitação vai para lá, um proíbe de cá, um deixa de cá, um vota de lá, um de cá, compra o voto para votar favorável. Tudo corrupção ali por causa do dinheiro, do poder. Mas com fábricas autônomas, o que acontece? Eu quero uma casa, vou lá, a fábrica, eu pego o celular,
mando mensagem pelo celular ou vou fisicamente na fábrica, põe a casa, quero uma casa que tal. Esse espaço de casa, que onde é a minha casa aqui, em Lambari, no sul de Minas, é o meu espaço. É igual o espaço de quem mora de frente para o mar em Copacabana, em Ipanema, quem mora de frente para a Torre Eiffel, quem mora lá em Londres, de frente em Londres, no Japão, para quem mora de frente para o Coliseu, é o mesmo valor. É nosso, é de graça, nós nascemos nesse planeta, esse planeta é nosso. É o direito de cada um ter o seu espaço no planeta, tem espaço para todas as pessoas. E tem recursos para todas as pessoas. Tem de tudo para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas querem as mesmas coisas. Eu posso usar meu primo como exemplo. Tem a minha idade, 40 e poucos anos. Eu, com 16, 17, estava trabalhando para ter meu carro. Meu primo está com 40 anos. E tem dinheiro para comprar. Se ele quiser comprar um carro de 200 mil à vista, ele compra, sem afetar o orçamento dele. Ele nunca quis comprar um carro. Nunca teve vontade de ter um carro. Você pode fazer a experiência, perguntar para as pessoas que você conhece. Você tem a sua casa garantida, tem a alimentação, café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, tem a internet, água, luz, saneamento básico, escola, faculdade, tudo garantido. Sem o meio de transporte, toma aí 1 milhão. Você tem esse 1 milhão. Você tem que gastar esse 1 milhão. Cada pessoa vai gastar uma pessoa vai comprar um carro de 1 milhão. Outra pessoa vai comprar 10 carros de 100 mil e com o que sobrar vai gastar com outras coisas. Outra pessoa vai gastar só com viagem, outra pessoa vai gastar só com comida, outra só com roupa, outra vai comprar uma moto, outra vai comprar 30 motos, outra vai comprar um avião, outra vai comprar um helicóptero, outra vai comprar uma fazenda, outra vai abrir uma empresa qualquer, outra vai comprar uma casa, enfim, cada pessoa vai fazer uma coisa. E hoje em dia não tem recurso para todo mundo porque as fábricas ficam 24 horas na produção. Se a fábrica parar 1 minuto, é um prejuízo de milhões. E o mesmo material que é usado para fazer o carro é usado para fazer o celular, é usado para fazer outra coisa, televisão e tudo mais. Então, recursos vão sendo consumidos muito rápidos. Agora, com fábricas autônomas, o que acontece? A fábrica não funciona 24 horas. Eu quero um carro. Eu vou lá na fábrica, ou então mando mensagem pelo celular, no Instagram da fábrica, no WhatsApp da fábrica e tal. Eu quero um carro e tal. Eu tenho aqueles catálogos, tenho aqueles modelos de carros que tem na fábrica. Ou se eu quiser, eu construo o meu próprio modelo de carro, escrevo lá e a fábrica faz do jeito que eu pedi. Aí vou lá, pego o meu carro e pronto, faço a viagem, volto. Tá lá aquele recurso sendo usado. Hoje em dia, o que acontece? Quantos carros tem parados em estacionamentos, em lojas de veículos usados, em lojas de veículos 0 km, em pátio de delegacia de polícia, por causa de documentação atrasada, porque não tem dinheiro para pagar o documento, ou por causa de algum defeito lá no carro, mas o carro funciona se trocar, a peça e tal, amassadinho ali. Desperdício parado, quanto recurso parado ali, à toa, apodrecendo nas garagens, famílias com 10, 20 carros, com o carro apodrecendo, tudo apodrecendo. Tudo bem, alguém quer ter coleção de carro, mas nem é todo mundo que quer ter coleção de carro. Então não vai afetar o recurso. Hoje em dia, o que acontece? Daqui a 5 anos acaba o lítio, daqui a 5 anos acaba o petróleo. Quem vai ficar com o último barril de petróleo? Quem vai ficar com a última barra de 1 quilo de lítio? Vai ter guerra por isso. Quem tiver dinheiro vai conseguir ter. E o mesmo vale para comida, se fala que a comida vai acabar. Agora, o que acontece nesse outro mundo, nesse outro universo maluco? Que não tem dinheiro, não tem poder, não tem religião, nada. Vai acabar o petróleo daqui a 5 anos. Vai acabar o lítio daqui a... O que vai acontecer? As pessoas vão se unir, igual se uniram pro Covid, e achar a solução. Vão fazer um carro que funciona a água, que funciona a folha, que funciona a óleo de cozinha. Vão usar outra coisa para usar no lugar do lítio, outro material, para produzir e fazer a mesma coisa. Porque as pessoas vão ter tempo, vão ter tranquilidade. Porque não vai ter cobrança, não vai ter pressão de CLT, de horário, de chefe, de corrupção, de desvio de verba, de conta para pagar, de boleto, disso, daquilo. A pessoa vai ter o tempo livre para ela fazer o que ela gosta. Cada pessoa já nasce com um talento ou um dom específico, com uma vontade para fazer alguma coisa. E aí as pessoas vão criar mais coisas, criar mais artes, música, filme, novela, etc e tal. As pessoas que gostam de trabalhar com enfermagem, medicina, atender idoso, ouvir conversa de idoso, terapia, essas paradas tudo, dar aula, ensinar as coisas, vão fazer isso por hobby, por lazer, por diversão. E só vão estudar, Só vão estudar aquelas coisas. Como que cria um carro? Eu quero saber como que faz um carro. Então eu vou até onde alguém que sabe fazer um carro e a pessoa me ensina, me dá aula de como que é o carro, o que é o carro, como que funciona o carro. E aí eu troco ideia na internet com pessoas que têm o mesmo gosto pro carro que eu.
E as pessoas se unem e acabam com toda a guerra, com toda a ganância, corrupção, desigualdade, fome, miséria. Hoje em dia, o que acontece, né? O governo vai criar a casa, tem as Coabs, o Minha Casa Minha Vida, tem o terreno, tem as fábricas, os projetos, as empreiteiras e tal. Só que o dinheiro fica parado, fica empacado lá, por causa da corrupção, do poder, tudo pelo dinheiro, pelo poder. Que aí, uma licitação para lá, uma licitação para o outro, isso aqui, e não faz a casa, não produz a casa. Agora, com esse outro mundo maluco, onde não tem dinheiro, não tem poder, a pessoa não tem casa, vai lá na fábrica, o robô vai lá, faz a casa a custo zero. E tudo começa com essa lei. O governo pega, arrecadou tantos milhões aí por mês de imposto. Desse dinheiro dos impostos, 20% começa a construir as fábricas autônomas. Numa cidadezinha aqui, uma cidade pequena ali, uma outra ali. Aí naquela cidadezinha vão morando as pessoas que concordam com esse modo de vida, vão pegando as coisas de graça na fábrica, o carro, a comida, etc. Tal. Aí o governo cria a lei, por CPF, cada pessoa pode pegar 5 quilos de arroz por mês. Aí por mês ou por ano a fábrica dá um carro, a pessoa pode ir na fábrica lá pegar o carro. E aí aos poucos vai adaptando, as pessoas, o mundo vai continuando normal, todo mundo vivendo normal, do mesmo jeito. Mas aí onde tiver aquela fábrica, onde o governo construir aquelas fábricas autônomas, as pessoas que vivem ali em volta podem ter essa opção de começar a viver dessa outra forma, sem precisar de trabalhar. Dedicando o tempo, você tem 24 horas do seu dia, você vai fazer o quê? Quem aguenta ficar parado 24 horas sem fazer nada? A pessoa vai fazer o que ela tem vontade de fazer, o que vai aprender, quer aprender uma coisa nova, quer fazer uma viagem, quer fazer isso, quer ir na casa de uma pessoa, conversar com alguém, quer atender, quer ensinar alguma coisa para alguém, quer cuidar de alguém, quer criar, né, alguma arte e tal, a pessoa vai ter tempo livre de fazer tudo. A gente pega, por exemplo, antigamente, né, por que existiam os gênios da história da humanidade antigamente? Igual o Newton, por exemplo. Ele tinha tempo. Ele tinha a casa dele garantida, tinha a alimentação dele garantida e tinha muito tempo livre. Ele não era CLT, ele não tinha boleto. Não existiam esses conceitos na época dele. Então, ele ficou, a maçã caiu na cabeça dele e pronto, descobriu a gravidade. Não foi assim que ele descobriu a gravidade. Ele começou a observar a partir desse momento como que a maçã cai. Para observar, ele fez o quê? Horas e horas, dias e dias parado, vendo a árvore de maçã ali, vendo a maçã brotar, vendo a maçã nascer, por que a maçã começa a cair, tentando entender por que uma maçã cai quando ela está maior, outra cai quando ela está menor, por que ela, quando está pequenininha, não cai, por que ela está numa cor, ela cai, quando ela está na outra cor, ela não cai. Pesquisando horas e horas, ou seja, vagabundo criativo, vagabundo funcional. Né, fez as pesquisas ali que só mais 20 anos depois da morte dele é que foram reconhecer a teoria da gravidade e tudo mais que ele descobriu para fazer esse de maçã, porque ele tinha esse tempo livre. Ele não tinha preocupação na cabeça, não tinha ganância de tem que ser o maior cientista do mundo, tem que ter ganhar mais dinheiro, mais e mais e mais, né? Tem que ter muito, porque eu preciso de muito dinheiro, muita ostentação, muito poder, muita influência, não sei o que. Não, só estava lá de boa, fazendo o que ele teve a vocação. Ele nasceu com dom, com talento para ir atrás daquilo, para ter aquela curiosidade. Igual o Leonardo da Vinci teve a curiosidade de estudar anatomia e tudo mais, né? Os projetos todos que ele desenvolveu, que eu acho até que eu já comentei, mas vou falar de novo, né? Ele fez o robô lá, que em forma de leão, que anda. Ele tem o projeto de tanque de guerra. Ele descobriu a aviação, Leonardo da Vinci tem o projeto de helicóptero, que só não decolou naquela época, só não pôde voar naquela época, porque era proibido fazer as pesquisas e não tinha tanto recursos por causa das pesquisas serem proibidas, né? Tanto que ele pesquisava anatomia escondido da igreja, que acusava ele de heresia, e a igreja tinha poder para isso, podia mandar prender, mandar matar, porque tinha o aval do Estado, o aval do poder para isso, né? Que tinha parceria, né? Igual a bancada evangélica hoje tem influência com o presidente, a igreja daquela época lá de 1200, 1500 tinha o poder, né? A influência junto com o rei da época da região lá, né? Com o governo que existia naquela época. Então, assim, o mundo seria muito diferente, igual mostra no filme Nosso Lar, né? O cara que atende André Luiz lá, quando André Luiz morre, vai lá para Nosso Lar. O cara lá que atende ele trabalha como guia turístico, mostrando o Nosso Lar para ele, e trabalha no hospital lá também. E ele não tem salário, então ele faz porque ele gosta, que ele tem vontade de fazer aquilo, porque é a necessidade dele fazer aquilo e tal. E aí uma cidadezinha que começa ali, começa a influenciar a outra, daqui a pouco o país inteiro, o mundo inteiro tá vivendo igual o Nosso Lar, só que aqui na Terra. Sem dinheiro, sem poder, sem religião, todo mundo igual. Todo mundo tendo aí, porque tem de tudo para todo mundo, porque nem todo mundo quer as mesmas coisas. Então acaba a desigualdade, escassez, ostentação, ódio, guerra, ganância, acaba tudo. O ser humano vive em paz, vive tranquilidade, vive livre para desenvolver os talentos e os dons que tem vontade.
Já parou para pensar que esse mundo poderia existir porque tem recursos para isso, tem tecnologia para isso, e a única coisa que impede que esse mundo exista é o ego humano, é a ganância humana por poder, por dinheiro, né, de estar acima dos outros e controlar o mundo, controlar, criar tudo do jeito que você quer. Já parou para pensar num mundo desse? Que loucura! Converse com a sua IA aí, com a Meta, com a Glock, com a IA, com a Gemini, com a IA que você usa para ver se ela concorda com essas ideias malucas. Então tá aí o vídeo, comente aí também, né? Se você quiser comentar alguma coisa, se é que tem alguém que assistiu esse vídeo até aqui, nessa viagem toda, deixe os seus comentários, like, compartilha, etc e tal. Paz para todos. Fui!